bem-vindo a mais esse repartir dessa quarta-feira, hoje, desse dia 26 de agosto, graças ao Senhor, findando então mais uma semana, ministrando a você as palavras de vida eterna. Eu amo muito quando o Espírito fala para Pedro, e o anjo fala para Pedro, vai Pedro e prega a palavra dessa vida. É glorioso porque, sim, a palavra de vida não é do bem e do mal, não é da rejeição, não é da exclusão, mas são palavras de vida, são palavras que incluem, são palavras que nos traz, são palavras que nos aproximam dessa vida que é o próprio Cristo, que as palavras que eu e você carregamos, aleluia. Então seja muito bem-vindo nessa quarta-feira, divulgue, compartilhe esse link com mais alguém, porque nossas palavras, graças ao Senhor, são registradas para que as outras gerações ou pessoas que vão procurar e vão encontrar essas palavras estarão registradas, e as palavras do Espírito, elas não morrem, elas não perdem o seu valor, elas não ficam vazias, elas são de eternidade a eternidade, com um determinado propósito de encontrar um caminho para uma realização de um testemunho. Graças ao Senhor, seja muito bem-vindo nessa quarta-feira. Estamos então nesse agosto, findando essa semana, essa última semana de agosto, do Campus Sem Fronteiras. Por quê? Porque somos antecipados no Espírito. O Espírito sempre é antecipado porque tudo já existe. Por isso a igreja é constituída. Ele nos constituiu como igreja, assentados em Cristo nos lugares celestiais, que é o que vai dizer Efésios capítulo 1. Essa posição da igreja foi conquistada por Jesus Cristo, que nos deu essa validação, essa prioridade, esse privilégio, porque recebemos. E as palavras dizem que a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, aleluia. Nos tirou da perversidade, de um cenário de trevas, e veio a luz. Haja luz, manifeste-se a luz. E glória a Deus que nós temos aprendido que no meio do caos, das trevas, do abismo, do vazio, nós precisamos apenas, dentro da densidade do Espírito, manifestar a palavra, trazer a palavra, fazer com que ela se vire realidade e trazer um mundo espiritual. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o reino, ele é chegado quando nós, como igreja, proclamamos, falamos, aleluia. Por isso que o inimigo luta tanto para impedir a nossa voz, a nossa visão e a nossa vez, porque quando a luz chega, toda a treva é dissipada. Então, graças ao Senhor, porque nós estamos nessa igreja que recebe, ela se expande, ela recebeu esse poder lá em Atos 2, aí ela começa a emitir, e quando ela começa a emitir as frequências da palavra, do poder que foi colocado do Espírito de Cristo nos apóstolos, eles começam então a emitir. Por quê? Porque eles estavam debaixo da densidade e de um legado que Cristo outorgou para que eles anunciassem. Então, ela recebe, ela divulga e ela se expande. Então, quando ela se expande, quando ela manifesta, ela passa a ter o quê? E viver, não só ter, mas viver na soberania para a realidade do que Cristo colocou a igreja. Então, quarta-feira hoje, dessa dualidade complementar, aleluia, a convergência de Cristo todo inclusive. Eu amo os materiais, as revelações que Deus deu ao nosso irmão Witness Lee sobre a inclusividade do corpo de Cristo, do Cristo todo inclusivo, desse Cristo que inclui a igreja, que coloca a igreja, que abrange a igreja. Então nós somos convergidos em Cristo, todo inclusivo, porque Ele nos coloca, nos aceita, nos coloca na mesa, como o Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, pela dualidade que se torna ganho contra a imposição da rejeição. A palavra anula a vitimização, a palavra anula
a rejeição, a emissão de uma frequência manipuladora e que rejeita. Nós vemos que desde o início ali, os judeus, a religião, querendo então excluir, tirar, não recebendo a palavra, começam então a se opor, mandando prender. Mas quem é que pode prender o mover do Espírito? Quem é que pode prender o vento? Quem é que tem poder sobre o vento, sobre o mar? Porque o Espírito, ele é esse ruá, o vento sopra onde quer. E se ouve a voz do Espírito vindo e indo, manifestando em todos os lugares. Então o Senhor se manifesta da maneira que Ele quer. Ninguém pode impedir o mover do Espírito de Deus. Coloca isso dentro de você. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, eu estava aqui estudando a palavra e comecei a meditar sobre o livro de Efésios. Meu Deus, que soberania que nós temos na palavra de Deus revelada. Aleluia. Então, ele vai dizer lá em Atos, né? O contexto dessa semana, dessa palavra da dualidade, está lá em Atos, e também em Gálatas, que vai falar da unidade, da inclusão do corpo, que não há barreiras, não há limitações, e vai falar que Paulo e Barnabé, eles estavam ali pregando ousadamente, porque foram capacitados pela imposição das mãos dos apóstolos, enviados um pouco antes do ide de Jesus. Agora os apóstolos vêm, põem as mãos, recebem o poder, a autoridade, recebem o legado, recebem a coragem hoje em dia para pregar. E vai dizer em Atos 13, dizendo, a partir do versículo 46, depois você leia mais. Então, Paulo e Barnabé falaram ousadamente. Disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, os judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos, olha a posição do homem natural. Nós não queremos essa palavra religião. Nós não somos dignos, mas não somos mesmo. O Senhor é quem nos deu acesso. O Senhor é quem, pela sua graça, depositou em nós. Não é pelas obras, é pela graça, sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a religião, sim, ela coloca essa barreira. Sim, somos indignos, sim, mas é a própria religião que coloca isso, porque é pela graça, sois salvos. E diz claramente, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então Paulo continua. Se julgam indignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para os gentios. Sim, porque Paulo foi constituído para ser apóstolo dos gentios, né? Aí vai dizer o versículo 51. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Nós vemos várias passagens, né, dos discípulos apóstolos por várias cidades em Atos, né? Os discípulos, porém, olha aqui, todavia, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eles não receberam aquela exclusão, não receberam aquela rejeição. Por quê? Porque a densidade do Espírito e na emissão da frequência estamos blindados contra toda exclusão que é oriunda de um princípio de Satanás que foi rejeitado, que houve a queda. Então, qual é a missão dele? Imprimir em todos os homens a marca que ele recebeu de rejeição e de exclusão. Então, nós não recebemos essa palavra, porque não é palavra de vida eterna. É palavra do inimigo, é palavra da carne, é palavra do sistema, a rejeição. Então, nós vamos viver essa palavra desse envio sem vitimismo. Por quê? Porque nós temos um testemunho propagador. E eu tenho um testemunho propagador, então eu não recebo essas palavras que querem impactar a alma e nos tirar da frequência do Espírito, da estabilidade que o Senhor colocou nos lugares celestiais. Então vamos manter a posição e estar alegres no Espírito, até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa força vem de estarmos alegres no Senhor. E o próprio Paulo vai dizer em todo o tempo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Neemias lá na construção lá do templo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa força é renovada porque nós temos a alegria que não depende de circunstâncias, não depende de sistemas, mas nós temos um legado e uma missão.
o foco é manifestar e emitir as palavras da emissão propagadora da densidade do Espírito. Por que não vamos aceitar rejeição, exclusão e nem vitimização? Porque não, a palavra em Gálatas vai dizer, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Estamos na mesa, estamos em encontro, estamos sem vitimismo, estamos confrontando a religiosidade, aleluia. Então nós vamos ver essa palavra gloriosa dessa aceitação, sabe por quê? Dessa dualidade, né, que tem a rejeição, vai ter em todos os cenários, mas o que vai se manter é a frequência da aceitação, do acolhimento. Então vem a palavra de rejeição, de humilhação, e eu vou anular. Então essa dualidade nós vamos anular com a palavra que vai sobrepor, que é a palavra eterna de vida, que tem peso de glória. Essa é a palavra que vai ser mantida em nome de Jesus. Porque nós vamos manifestar essa palavra contra a rejeição? Porque o Senhor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para quem? Para si mesmo, segundo o afeto da sua vontade. Efésios. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então fomos aceitos e integrados à família de Deus, não por nossos méritos, mas pela graça. Foi dito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você, e eu, e nós, os nossos filhos, a nossa geração, até 1000 gerações estão inclusas nesse plano de aceitação que anula a rejeição em nome de Jesus, porque todo o Pai me dá virá a mim e vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não tem rejeição, então se blinde dessa palavra. Tenha essa palavra para que quando vierem os ataques você tenha a palavra, o Senhor nos aceita e Ele não nos lança fora, porque a promessa de Cristo garante a segurança total, não há rejeição para quem se aproxima dele. Olha as palavras que vão anular a rejeição. 1 Pedro 2,9, vós, quem? Eu e você, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha, você tem o sacerdócio daquele que intercede, daquele que se põe diante de um obstáculo a favor de alguém, daquele que vai contra em favor de alguém, né? Então é o sacerdócio que 1 Pedro vai dizer, real, nação santa, porque o sacerdócio tem a realidade em Cristo Jesus daquele que está entre vivos e mortos, aleluia. Para quê? Qual o propósito dessa aceitação, desse acolhimento? Para anunciar, olha aí a frequência da emissão, olha a frequência da densidade, anunciar o que? As virtudes de quem? Daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos feitos, essa geração, a sua geração, os nossos filhos, para anunciar, para falar, para manifestar. Então o princípio da rejeição do mundo perde o poder diante da revelação da palavra, a palavra que é iluminada. Porque Paulo em Efésios, olha aqui, ó, eu quero ler para você essa palavra gloriosa que nos traz essa luz de aceitação. Olha aqui, ó, Paulo, ele fala da revelação do conhecimento da luz, dos olhos para revelar a nossa posição, porque somos filhos em Cristo. Não podemos, olha aqui, ó, não cessa de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações. No semana passada nós falamos da oração incessante. Então a Paulo fala aqui, não cesse, eu oro diariamente para que vós, vós os filhos. Paulo não está falando aqui para religiosos, para pessoas de trevas, estava falando para a igreja de Efésios, que ele mesmo tinha constituído ali, que ele mesmo tinha levado a palavra, vós filhos.
Não cesse de orar de vocês a minha oração para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento de quem? De Cristo, o espírito da sabedoria e da revelação. Então nós temos esse espírito de sabedoria e revelação que estava em Daniel, está em nós também. Então a nossa oração que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação, porque revelação é luz, é o que tira o que está encoberto, revelação e tirar o que está encoberto, a revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados, para que haja luz, para que saibamos qual a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele está falando aqui, eu oro incessantemente para que vocês entendam qual é a sua posição e qual é o seu chamado em Cristo Jesus. A nossa posição, o nosso chamado em Cristo Jesus, que vocês entendam, que vocês recebam a revelação, para que vocês saibam quem vocês são em Cristo. Não é que ele vai fazer, é que ele já fez. Que nós estamos falando do Espírito antecipado, ele já fez, ele já deu. Olha aqui, para que vocês recebam a iluminação do que já aconteceu, para que vocês tenham esse entendimento. Por quê? Porque muitos filhos estão em situação como o filho pródigo, era filho, mas estava comendo comidas, sujidade, se alimentando de sujidade, vivendo na escravidão da lei, né? Debaixo da escravidão das imposições, sendo filhos. Então a nossa oração é que nós tenhamos a revelação da nossa identidade, porque quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não vai deixar nenhuma palavra de rejeição, de malignidade, de confrontação abater o seu espírito, porque você sabe em quem você é em Cristo Jesus. Então nós temos que nos posicionar: eu sou herdeiro, eu sou filho, e que venha essa revelação. Olha aqui, para que você tenha essa revelação, tenha a iluminação dos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança das riquezas, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou. Olha aqui Paulo falando, ele já fez, ele manifestou, já aconteceu, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus acima. Nós estamos acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Nós temos um nome, você tem um nome, não só nesse século, mas no século vindouro. E sujeitou, colocou debaixo dos seus pés todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do corpo de Cristo universal. Olha que gloriosa que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, em todas as promessas nós temos o sim, o amém. Então, viva nessa palavra, nessa densidade. Você tem o sim, o amém. Tudo, o Senhor cumpriu tudo. O Espírito da sabedoria de revelação é esse pedido central da oração de Paulo aos Efésios. Discernimento que nós precisamos ter, aplicar a verdade no nosso dia a dia, nos capacitando segundo a vontade divina, desvendando pela iluminação as verdades da palavra de Cristo. Em nome de Jesus, é essa posição que anula a rejeição, é a nossa posição, é o nosso conhecimento em Cristo Jesus, mostrando não só nesse momento, mas no porvir também, as verdades espirituais, as coisas que não compreendemos, que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor quer e deseja revelar à igreja. Ele quer revelar à igreja. Então é necessário que haja uma busca, uma fome, uma sede para anular toda a sentença de rejeição. Olha aí, eles estavam pregando, falando, houve a rejeição da religiosidade, mas nada disso abateu para com que eles parassem, abaixassem suas cabeças e fossem embora. Não, sacudir os pés, porque Jesus tinha dito: onde vocês entrarem, se não receberem a palavra, não receberem a paz vai voltar para vocês. Sacuda os pés, a poeira dos vossos pés, e
e vão a outros locais, porque o Senhor sempre vai preparar um coração que esteja disposto a recebê-lo. Os caminhos do Senhor são insondáveis. Ali como Cornélio, um gentil, ninguém imaginava que um Cornélio, um gentil, um cidadão romano, estava orando a Deus e o Senhor recebendo. E Deus revela para Pedro que ele estava recebendo porque o Senhor tem os seus caminhos na tormenta, no caos, na trevas, no vazio, na escuridão, em todo o cenário de morte, toda malignidade. O Senhor tem acesso a tudo e a todos e Ele sabe onde vai ter um caminho de aceitação. Por isso é que a nossa oração é que à medida que essa palavra seja revelada, à medida que você receba, que você guarde essas palavras, esconda no seu coração e manifeste essas palavras, deixa ela brotar no seu espírito, gerar vida, porque o grão de trigo tem que cair, tem que morrer, tem que perder a casca, tem que perder a aparência, tem que perder todas as coisas externas para viver a essência da realidade, do que é superior, do que é essencial. Então que a semente possa gerar muitos frutos para Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós somos essa geração gloriosa, aleluia, que o Senhor nos deu, ó. O Senhor cancela toda sentença de rejeição em nome de Jesus. Olha aqui, ó, você aceito. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça, eu, todavia, ó, que glória, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Aleluia. A palavra de fidelidade é gravada no nosso coração. Olha que glória, viva essa palavra, manifesta essa palavra. Olha, eu vou ler de novo. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Isaías 49, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão tenho o seu nome gravado. Então que você receba essa palavra gloriosa, você é aceito, você é filho, rejeite toda a palavra de malignidade, de oposição, de exclusão e sente na mesa como filho, mesmo diante dos inimigos. O Senhor vai ungir a sua cabeça e o seu cálice vai transbordar, porque a bondade e a misericórdia vão nos seguir. Aleluia, que o Senhor nos dê mesmo essa graça gloriosa de receber, porque tudo foi convergido em Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, e tudo não é perda, é ganho, tudo é ganho. Paulo diz, eu reputei por perda tudo que não me era necessário na carreira, para ganhar a Cristo. Então, tudo que for perda, o Senhor vai tirar do caminho, tudo que for apego, o Senhor vai tirar do caminho, e vai prevalecer a palavra que é a dupla vitimização, vai prevalecer a palavra de Cristo. Então, tem oposição, tem aceitação, tem exclusão, tem mesa, tem treva, tem luz, sempre vai haver a superposição da palavra do Senhor que vai validar, cancelando e anulando a sentença anterior. Sempre vai prevalecer essa palavra, aleluia. Por quê? Porque nós somos aceitos diante de toda a rejeição do cenário. O Senhor nos recebe, aleluia. Todo o cenário estava excluindo Estevão, apedrejando. Jesus estava recebendo. Jesus estava recebendo o Espírito de Estevão. Jesus estava recebendo a sua oferta, a sua entrega, o seu testemunho. Então a palavra é loucura. Vai haver rejeição, vai haver pedras, não importa as pedras que atirarem em você. Sabe o que você faz com ela? Construa um altar de oração. Construa um altar de adoração. Construa um memorial diante do Senhor, porque você vai reverter em Cristo Jesus todas as situações. Amém? Que o Senhor esteja com o seu Espírito. Receba essa palavra, coma, se alimente, tenha essa densidade firmada, estabelecida. E quando vir as palavras do inimigo, tem as palavras do Senhor que vai combater, tem essa espada, essa ferramenta afiada que vai combater e anular toda a sentença de rejeição em nome de Jesus. Nós somos amados, o Senhor está conosco nas palmas das suas mãos, aleluia. Igreja Vinhedo, @gmail.com. Oferte, ame ao Senhor, entregue tudo que você tem, tudo que você é, a sua oferta e a sua vida ao Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus seja com o seu Espírito. Adonai Baruch Yahim. Nos vemos nos próximos dias. Shalom, shalom, shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa terça-feira, Senhor.
em que as Suas misericórdias, Senhor, tão ricas, tão maravilhosas, se renovaram sobre as nossas vidas, Senhor. As Suas misericórdias, elas não têm fim, são a causa de nós não sermos consumidos. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que grande é a Tua fidelidade, Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Senhor, e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Ó Senhor Jesus, quão rico é o Seu nome, Senhor, quão doce é o Teu nome, quão desfrutável, Senhor Jesus, é a Tua pessoa, é a presença do Teu Espírito Santo habitando dentro de nós, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és o único Deus e que Tu és o único Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor, e que não há salvação em nenhum outro que não seja o Senhor. Espírito Santo nos conduz, nos guia a sermos aqueles que obedecem ao Senhor, que guardam as palavras do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, escreve mesmo as palavras do Senhor Jesus no nosso coração. Ó Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para nós alcançarmos um coração sábio, Senhor, para alcançarmos sabedoria. Ó Espírito, nos ajuda a vivermos e a andarmos em Ti. Ó Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por não Te amarmos em todo o tempo da forma que é devida. Ó Senhor, nos perdoa por não Te amarmos de todo o coração, alma, entendimento e forças. Perdoa-nos, Senhor, por não sermos absolutos para Ti, Senhor. Ó Senhor, nos perdoa por andarmos tão distraídos, com a nossa mente tão dividida, Senhor. Nos perdoa por buscarmos a satisfação e o contentamento nas coisas dessa terra, Senhor. Nas coisas humanas, Senhor Jesus. Mas nós declaramos, Senhor, com os nossos lábios nesse dia, que nós somos cheios da esperança que há em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança não é só para esta vida, Senhor, mas a nossa esperança é para a ressurreição, porque se nós esperamos e temos esperança apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, Senhor. Ó Senhor, Senhor Jesus, Tu és o colírio que os nossos olhos precisam, Senhor. É o Espírito, Senhor, quem ilumina os olhos do nosso coração. Nos faz, Senhor Jesus, andarmos por fé e não por vista. Nós queremos andar, Senhor, conforme o que nós cremos. E nós cremos na comunhão com os santos. Cremos, Senhor Jesus, que um tem salmos, outro tem cântico e outro tem hinos, Senhor Jesus. E essa é a comunhão da igreja. Essa é a multiforme graça, sabedoria de Deus, onde o Teu poder se manifesta, onde o Senhor usa, Senhor Jesus, os membros do Teu corpo. Ó Senhor, declaramos nesse dia que somos cheios de alegria, somos cheios do fruto do Espírito Santo, porque somos santuário do Deus vivo, somos cheios de amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda a não andarmos na carne, a não praticarmos as obras da carne, mas andarmos e vivermos no Espírito, satisfazendo o Teu querer, Senhor, satisfazendo a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Senhor, enche mesmo a nossa mente, patrulha mesmo ao Espírito Santo, a nossa mente, vontade e emoção. Patrulha com a Tua paz, arma um cerco
na nossa mente com a tua paz que excede todo entendimento humano, para que nós venhamos pensar, nos guia, ó Espírito, para pensarmos em tudo aquilo que é bom, amável, louvável, puro, naquilo que é e tem motivo de louvor, que nisso estejam os nossos pensamentos, que nisso nós venhamos pensar. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Guarda a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção em Ti, Senhor, e que a nossa alma seja submissa ao Teu Espírito Santo a cada dia e a cada instante, em nome de Jesus, Senhor. Declaramos, Senhor Jesus, que nós somos revestidos do poder do alto, onde o Senhor está sentado à destra de Deus, onde o Senhor governa, Senhor. O Senhor é 100% Deus e 100% homem. Reconhecemos que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas o Senhor em tudo foi tentado, mas sem pecado algum. Por isso nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça de Deus, crendo que nós recebemos a cada dia que nos achegamos diante desse trono da graça, com confiança, recebemos e somos abastecidos com socorro e com misericórdia em ocasião oportuna, Senhor. Tu és benigno, bondoso, compassivo, misericordioso e tardio em irar-se. Ó Senhor Jesus, captura, Senhor, os nossos corações. Coloca o nosso coração em Ti. Põe os nossos olhos no Senhor. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, Te amamos, Senhor. Amém. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja por tudo que Tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. O meu coração tem clamado por Ti.
que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu desejo e o meu maior prazer. O meu maior prazer. Meu maior prazer. Meu maior prazer. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Ele me atraiu, ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Ele me atraiu, ele me atraiu, ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Realidade que atrai, 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 realidade que atrai. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Fui atraído
vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor, que é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor. Verdadeiro valor é o meu Senhor, é o meu Senhor. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Fiel e verdadeiro foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando com coração ardente. Volta logo.